E olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resolveu falar sobre as negociações do Executivo com os deputados. Haddad afirmou que existem dificuldades de conciliação e pontuou que a articulação do governo com a casa não está sendo fácil. Olha só, hein? De acordo com o ministro, abre aspas, a Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo, fecha aspas. Haddad ainda ressaltou a necessidade de equilíbrio entre os poderes. Com a repercussão do comentário, a Câmara reagiu, decidiu cancelar e a reunião prevista para a noite de ontem, que discutiria o novo arcabouço fiscal, adivinhem só, não rolou isso, não rolou, mas os parlamentares colocaram o ministro na posição de ingrato. Um dos líderes da Câmara, inclusive, disse que Haddad, entre aspas, matou no peito o arcabouço e a reforma tributária. Eles afirmam que as votações econômicas exigiram compromissos políticos que não foram cumpridos até agora. O que você tem para dizer sobre isso, meu amigo PP? O Haddad, ele tinha se mostrado um bom líder, né, um bom articulador entre o Executivo e o Legislativo, e agora ele escorregou, né? Claramente ele escorregou. Eu não vi nada demais na declaração do Haddad, né? A gente conhece bem o Centrão e o Lira, né? Qualquer coisa que possa vir contra o governo e que possa levantar a bandeira de mais verbas para os parlamentares e de mais negociação de cargo, o Lira e o Centrão vai abraçar e vai escolher esse caminho. Então, o Haddad deu uma entrevista desastrada, né, mesmo achando que não tem nada de mais declaração dele, né, nas vésperas da votação do marco fiscal, né? Isso criou no Centrão e no Lira uma oportunidade de chamar o Executivo para negociar mais benesses para a base, né? Então o Haddad errou nesse ponto, né? Infelizmente, né? Porque está vendo muito bem a votação e a programação da votação do marco fiscal, não é? E a gente vai ver aí o desenrolado do novo capítulo, que vai ser dar mais dinheiro para a base e mais cargo e mais poder para o Lira e para o Centrão. Diego, meu amigo, às vezes é tão ruim ler essa palavra Câmara, que às vezes passa câmera. Aí o pessoal da internet... falando de fotógrafo, né? A gente tá falando de fotógrafo aqui, ficou esse negócio da câmera fotográfica. Aí não, agora a gente muda de pauta, vem pra câmara toda hora. Então, desculpa meu ato falho aqui, viu, gente? Mas não parece que é uma birrinha agora, porque ele falou tal coisa, nós vamos cancelar agora a reunião. Uma reunião tão importante. Esse jogo de birra vai até quando? Rodolfo, isso é um sinal, o cancelamento de uma reunião como essa é um sinal importante de que as negociações não vão bem. O que o PP chama aqui de escorregão do Haddad o dinheiro acabou. Acabou, simplesmente. O Lula, acho que ele confundiu o que é governar com o que é fazer campanha. Porque lá na campanha ele prometeu um monte de coisa que depois ele ficou muito à vontade para não cumprir. Agora, quando ele promete para os parlamentares, principalmente os parlamentares do Centrão, que tem vários mandatos, que tem anos de experiência nessas negociações, quando ele promete dinheiro de emenda, quando ele promete cargo de primeiro escalão, quando ele promete ministério para cacique partidário, ele precisa cumprir. Ele não pode ficar deixando isso para a semana que vem, porque isso vem com preço. Não cumprir essas promessas custa para ele, de fato, a governabilidade. E o Lula começou o mandato dele gastando demais. Ele bateu o recorde de gasto com emenda parlamentar logo nos primeiros 6 meses de mandato. Ele distribuiu os ministérios. Ele disse no começo do governo que uma reforma ministerial seria sinal de que estaria ocorrendo uma catástrofe de dentro para fora do governo dele, e agora já se fala em uma reforma ministerial. Nós estamos falando, noticiando isso quase que diariamente aqui. Então, as coisas para o governo do PT não vão bem. Gastaram demais e agora simplesmente estão sem moeda de troca com o Congresso. E o Lira, tendo sido eleito presidente da Câmara com uma votação histórica, com apoio de bolsonaristas e petistas, enfim, ele se consolidou no começo desse governo praticamente como um poder autônomo da República. E agora, todo esse apoio que ele teve, tanto da oposição quanto da situação, está sendo valorizado. O passe dele, infelizmente, está muito mais caro. Eu não sei o que o governo Lula vai ter que fazer para conseguir seguir com um bom diálogo com a Câmara dos Deputados, porque dinheiro não vai ter. Já estão já cortaram verba da educação, da saúde, porque vai furar o teto de gastos, e agora precisa ver o que vão fazer para conseguir continuar aprovando as pautas no Congresso. Eu quero saber agora, professor Paulo Nicoli, que compromissos políticos que não foram cumpridos até agora?
Aí eles se referem a quais, por exemplo, porque parece que o Haddad, ele tá meio que escondido, ele vai na marolinha, como quem surfa aí sabe do que eu tô falando, vai na moralzinha, ali na moralinha, tá sempre de boa. Aí bastou ele falar alguma coisa para um grupo se levantar e começar a falar que existe compromissos políticos que não foram cumpridos até agora. E se baseia em quê? Bom, a questão central é que a paciência do Centrão está se esgotando em relação às mudanças dos ministérios, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E uma das moedas de troca do Centrão com o governo foi não só o arcabouço fiscal, né? E também a reforma tributária. E agora o Centrão do Arthur Lira, no caso, né? Porque tem o Centrão do Renan Calheiros também, né? O Lula tem que negociar com todo mundo. Então, o grupo do Arthur Lira está olhando para o Lula dizendo o seguinte, tá, e agora? O que você vai dar em contrapartida, né? E o Lula, de fato, né, tem prorrogado essas mudanças mais radicais em cargos importantes de alto escalão, nos ministérios e tudo mais, exatamente para dar outra tacada, né? outra negociada com o Centrão. Só que a lição, né, desde do retorno da democracia no Brasil, é que absolutamente ninguém, você pode ser de direita, de esquerda, ninguém governa sem apoio do Centrão. O Collor caiu por isso, né? Não só por isso, claro, né, mas sem apoio nenhum no Congresso. Assim como a Dilma, né? Enfim, a Dilma não se dava o trabalho de dialogar com o Centrão, né? E no caso do Lula, que, enfim, conhece as tramas de Brasília, que participa delas também. E o Bolsonaro, se não fizesse isso, tinha caído antes. Igualmente, né? O Bolsonaro também teve que dialogar ali com o Centrão. Manteve uma blindagem. Foram não sei quantos pedidos de impeachment, nenhum chegou a ser aprovado por conta do Arthur Lira. Então, a questão é que o Centrão está cobrando do governo do PT maior participação, como disse o PP aqui muito bem, né? Mais verbas. E a questão é que não há mais esse dinheiro também e o PT está numa encruzilhada agora, né? Não tem para onde sair. Encruzilhada, Daniel José, essa é a palavra que a gente pode definir? Eu acho que sim. A situação é a seguinte, né? O primeiro governo Lula 1, em 2003, tinha uma forma de trabalhar muito diferente daquilo que é a realidade de hoje. Né, o governo fazia uma série de medidas provisórias e ia governando à base de medida provisória, que é uma maneira, entre aspas, de atropelar o Congresso e de... E pagando mensalão, né? E pagando mensalão também, exatamente, né? Não pode esquecer esse detalhe. Então, assim, com mensalão e medida provisória, era muito fácil trabalhar com a Câmara dos Deputados, né? Então, hoje em dia, o cenário mudou, né? E muito mais recentemente, ao longo dos últimos anos, a Câmara dos Deputados passou a ter um protagonismo maior nas decisões políticas, ela faz um contrapeso mais forte ao executivo do que fazia no passado, mas por motivos negativos, exatamente o que estava sendo dito anteriormente, justamente por conta do Centrão, que busca cargos, emendas, enfim, ele busca de alguma forma capturar o orçamento público, o orçamento da União. Agora, o que acontece hoje o que a gente consegue ver, o que eu enxergo do trabalho que tem sido feito por parte do governo dentro da Câmara dos Deputados, né? O trabalho da Casa Civil tem sido muito fraco. Eles não estão conseguindo fazer uma base sólida voltada para médio e longo prazo, como era possível fazer no passado. Eles não estão conseguindo criar vínculos de alianças políticas duradouras, para que seja uma base mínima de sustentação para qualquer votação que o governo queira passar. Não à toa, o Arthur Lira, ele praticamente fez um favor para o governo Lula de passar as alterações ministeriais, né, ou a criação dos novos ministérios e tudo mais, porque o prazo tinha chegado e o governo não tinha a base necessária. Então, a gente vê que toda aquela história, aquele mito de que o PT sabe governar, sabe lidar com a Câmara dos Deputados, mas isso não se sustenta, porque a realidade muda e as práticas do PT ficaram lá atrás, ficaram as de 20 anos atrás. Mas do jeito que foi vendido, PP, de fato ele tem razão, porque do jeito que foi vendido pra gente aqui, o Lula era o articulador, esse governo conseguiria falar com todo mundo, e a gente não tá vendo isso. Eu tenho várias críticas ao Lula. Sim. Mas o governo tem conseguido aprovar absolutamente tudo. Por causa das emendas. Pagando emenda. Não tem nenhuma dificuldade. Pagando bem que mal tem. Não tem nenhuma dificuldade aparente entre a relação
do executivo com o legislativo. O governo consegue aprovar tudo. Mas quando o dinheiro acabar? E no Senado, o apoio ao governo é ainda mais intenso do que na Câmara. Né? Quantas dessas aprovações, rapidamente, quantas dessas, você é um cara inteligente, quantas dessas aprovações não teve emenda na jogada? Me fala aí. Não aprovou tudo, Pepe. Vamos lembrar do PL das fake news. Vai votar fatiado agora e vai aprovar tudo. Votar, mas não fala dela que ela é pauta hoje. Vamos falar dela. Hoje vai votar o PL fatiado, a primeira parte do PL, por favor. E vai conseguir aprovar de novo. E hoje é só a parte que interessa aos governo, veículos. Vamos lá. Vamos falar de fato. Né? O governo conseguiu aprovar tudo. Reforma tributária, novo marco fiscal, conseguiu aprovar a mudança da lei do CARF, né? Vai conseguir aprovar agora a lei da fake news, né? Consegue tudo. Agora, vamos discutir estrutura e vamos discutir de forma séria, né? O problema do Brasil é o sistema político do Brasil, né? É impossível você ter a quantidade de partido que existe no Brasil com votação proporcional para ocupar o Congresso, né? Juntamente com um presidente que é eleito com um voto majoritário, com maioria, né? É impossível o presidente ter maioria. Então, para ele governar, ele precisa compor. De que forma ele compõe? Ele compõe ou distribuindo cargo ou distribuindo dinheiro. Foi assim com todos os governos. PP parlamentarista. Foi assim com o governo... Não sou não, pelo contrário. Foi assim com o governo Bolsonaro, que deu emenda do relator. Foi assim com o governo Lula, que deu emenda parlamentar. Foi assim com o governo Dilma, com o Lula. Todos os governos... Mas havia um teto. Todos os governos, todos os governos, por conta do sistema político do Brasil, que é chamado de presidencialismo de coalizão, todos, o poder executivo, para ter maioria, ele dá cargo e dá dinheiro. É assim. Olha, povo de casa, conta pra mim, Alemão, em mim, por favor, a câmera, em mim, por favor. Tem, porque Michel Temer aprovou muito mais ou muito menos. Deu dinheiro. Muito menos. Vou falar pra 3, Alemão, vira pra 3, eu quero falar com a 3. Aí, fica aí, 3, fica aí, muito bem.